O Brasil possui uma extensão territorial de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que o coloca como o quinto maior país do mundo em área. Além disso, é o quinto país mais populoso, com aproximadamente 210 milhões de habitantes. Sua divisão política consiste em 5 regiões e 26 estados, além de um distrito federal. O país abrange 4 fusos horários diferentes. Em termos de ecossistemas, o Brasil é composto por 6 grandes biomas: a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa. O Brasil já teve 3 capitais ao longo de sua história. Inicialmente, Salvador foi a primeira capital, quando o país foi colonizado pelos portugueses. Posteriormente, o Rio de Janeiro assumiu esse papel, sendo a capital do Brasil durante a maior parte do período colonial, imperial e republicano. No entanto, em 1960, a capital foi transferida para Brasília, uma cidade planejada e construída do zero em menos de 4 anos. Com relação ao presidente com o mandato mais curto, Carlos Luiz de Carvalho governou por apenas 3 dias. Sua breve presidência ocorreu em 6 de setembro de 1930, durante um período conturbado da história brasileira conhecido como Revolução de 1930. O cargo presidencial foi assumido por ele após a renúncia do então presidente Washington Luiz e a deposição de seu sucessor eleito, Júlio Prestes. É possível ir do Brasil até a França de ônibus pelo fato de fazer divisa com a Guiana Francesa. Quanto ao etanol, o Brasil é conhecido por sua produção em larga escala e uso do etanol como combustível. Embora seja um dos principais produtores e consumidores de etanol no mundo, é comum encontrar postos que fornecem tanto gasolina como etanol, oferecendo aos motoristas a opção de escolher o combustível que desejam abastecer em seus veículos. A família real brasileira foi, de fato, banida do país após a proclamação da República em 1889. O último imperador do Brasil, Dom Pedro II, juntamente com sua família, foi exilado e passou o resto de suas vidas vivendo no exterior. Em relação aos títulos de Miss Universo, o Brasil conquistou o título 2 vezes. A primeira vitória ocorreu em 1963, com a vitória de Ieda Maria Vargas. A segunda vitória veio em 1968, quando Marta Vasconcelos foi coroada Miss Universo. Quanto às prisões federais no Brasil, existem programas de remissão de pena baseados na leitura. Esses programas permitem que os presos reduzam suas penas por meio da leitura de livros e da elaboração de resenhas ou relatórios sobre o material lido. No entanto, as regras e os critérios para a aplicação desse tipo de remissão podem variar de acordo com o sistema prisional e as legislações específicas de cada estado no Brasil. O Brasil possui de fato o segundo maior número de aeroportos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Isso reflete a extensão territorial e a demanda por transporte aéreo no país. Além disso, o Brasil abriga a maior reserva de água doce do planeta, principalmente devido à Amazônia e ao aquífero Guarani. Essas fontes contribuem para a abundância de recursos hídricos no país. Quanto à biodiversidade, o Brasil é conhecido por ser um dos países mais ricos em termos de variedade de espécies. A Amazônia brasileira, que é a maior floresta tropical do mundo, é lar de uma imensa diversidade de fauna e flora. O país abriga uma porcentagem significativa da biodiversidade global, estimada em mais de 20%. Isso significa que o Brasil possui uma responsabilidade importante na conservação e preservação desse patrimônio natural valioso. O estádio Newton Santos, em Macapá, capital do estado do Amapá, possui uma característica única: a linha que divide o campo está alinhada com a linha do Equador. Isso significa que o estádio está localizado exatamente sobre a linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa peculiaridade faz com que cada time, durante uma partida de futebol, esteja posicionado em um hemisfério diferente. É uma curiosidade interessante e um fato geográfico que diferencia o estádio Newton Santos dos demais estádios do mundo. A seleção brasileira de futebol é de fato uma das equipes mais bem-sucedidas na história do futebol, sendo a única seleção a ter conquistado a Copa do Mundo em 5 ocasiões: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Em relação à Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, 7 das 12 cidades-sede estavam entre as 50 cidades mais violentas do mundo na época, de acordo com estatísticas de violência urbana.
No entanto, é importante observar que a segurança pode variar significativamente dentro de cada cidade e não necessariamente reflete a experiência de todos os visitantes durante o evento. No que diz respeito à educação, a taxa de pessoas sem diploma de ensino médio no Brasil é uma questão preocupante. Embora os dados possam variar dependendo da fonte e da região específica do país, estima-se que uma parcela considerável da população adulta brasileira não possua o diploma de ensino médio, chegando a aproximadamente 52% de acordo com algumas estimativas. No entanto, é importante lembrar que o governo brasileiro tem buscado melhorar a educação e reduzir as taxas de analfabetismo e evasão escolar por meio de políticas e programas educacionais. A ilha de Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, é conhecida por abrigar uma grande população da espécie Bothrops insularis, também conhecida como jararaca ilhoa. Essa serpente é extremamente venenosa, e a ilha possui uma alta densidade populacional dessas cobras. No entanto, é importante ressaltar que a Ilha de Queimada Grande é uma área de preservação ambiental e é estritamente protegida pelo governo brasileiro, sendo proibido o acesso público à ilha. Em relação às invenções brasileiras, o país contribuiu com várias inovações ao longo da história. O avião foi desenvolvido pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, que realizou o primeiro voo de um avião mais pesado que o ar em 1906. A máquina de escrever portátil foi patenteada por Francisco João de Azevedo em 1861, e o balão a ar quente também teve contribuições de brasileiros, como Bartolomeu de Gusmão, que inventou um protótipo em 1709. Quanto ao rádio-telefone sem fio, Guglielmo Marconi é geralmente creditado como o inventor, embora o brasileiro Roberto Landel de Moura tenha realizado experimentos pioneiros com transmissão de voz sem fio em 1893. Em relação ao furacão Catarina, ocorrido em 2004, de fato, foi o único furacão registrado na história a se formar no Oceano Atlântico Sul. Foi um fenômeno meteorológico raro e impactou principalmente a região sul do Brasil. Um brasileiro já ganhou o Nobel de Medicina. Peter Braia nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porém, como era filho de pais ingleses, optou pela cidadania inglesa. O Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo e possui uma indústria agrícola significativa. No entanto, é importante destacar que o país também é um dos maiores consumidores de agrotóxicos. Embora essa afirmação seja verdadeira, é necessário ressaltar que esforços têm sido feitos para aumentar a conscientização e a regulamentação em relação ao uso seguro e responsável de agrotóxicos, bem como a promoção de práticas sustentáveis na agricultura. Infelizmente, o desmatamento é um desafio significativo enfrentado pelo Brasil. Existem áreas de desmatamento ilegal, bem como o desmatamento causado pela expansão agrícola e outras atividades humanas. O país tem enfrentado pressões para combater o desmatamento e promover a conservação da floresta amazônica e de outros biomas importantes. Há uma necessidade contínua de políticas e ações eficazes para enfrentar esse problema e proteger a rica biodiversidade do país. O Brasil, de fato, é um país de dimensões continentais, o que resulta em algumas curiosidades geográficas interessantes. Por exemplo, a cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, está mais próxima da África do que do Acre, um estado localizado na região norte do país. Isso ocorre porque o estado do Acre está localizado mais a oeste do Brasil, enquanto Natal está na costa leste, próxima ao Oceano Atlântico. Em relação às maravilhas do mundo, o Brasil abriga uma delas. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Além disso, o país possui 2 maravilhas naturais reconhecidas pela Unesco: as Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, e o Parque Nacional da Amazônia, que faz parte do conjunto de áreas protegidas da floresta amazônica. Sobre Carmen Miranda, embora seja uma figura icônica do entretenimento brasileiro e tenha se destacado em Hollywood, ela realmente nasceu em Portugal. Carmen Miranda se mudou para o Brasil ainda jovem e foi no país que ela desenvolveu sua carreira artística e se tornou uma grande estrela da música e do cinema, sendo amplamente associada à cultura brasileira. A feijoada é considerada um prato típico do Brasil e é amplamente reconhecida como um dos pratos nacionais mais populares. É uma refeição tradicionalmente composta por feijão preto cozido com diferentes tipos de carnes, como carne de porco, linguiça, costela, entre outros ingredientes. A caipirinha é uma bebida alcoólica brasileira feita com cachaça, limão, açúcar e gelo. É uma das bebidas mais conhecidas e apreciadas do país, sendo popular tanto entre os brasileiros quanto entre os visitantes estrangeiros. A música Coisinha do Pai, interpretada por Bete Carvalho,
é um clássico do samba brasileiro. Embora não tenha sido especificamente utilizada para despertar um robô em Marte em 1997, a referência pode estar relacionada à música My Earth, My Duty em tradução livre, Minha Terra, Meu Dever, composta por Stevie Wonder e enviada pela NASA para o robô Mars Pathfinder como uma mensagem especial durante a missão. O Brasil possui um número significativo de patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco, atualmente contando com 23 sítios declarados como patrimônios mundiais. Esses locais incluem áreas naturais, como o Parque Nacional do Iguaçu e a Reserva da Mata Atlântica, além de sítios culturais como o Centro Histórico de Olinda e Salvador. Quanto aos memes, o Brasil é conhecido por ter uma cultura de memes muito forte e ativa nas redes sociais. Os brasileiros têm contribuído de forma significativa para a criação e disseminação de memes em todo o mundo, tornando o país uma grande potência nesse aspecto do humor na internet. Você sabia de todas essas curiosidades do nosso país? Me conte nos comentários.